O que você faz quando seus pais olham na sua cara e dizem que o dinheiro prometido para o seu futuro não vai mais para você, vai para o seu irmão problemático? Não é empréstimo, não é por enquanto. Acabou. Foi isso que aconteceu com o Ney. Isso é longo. Eu estou guardando isso há quase 2 anos e preciso tirar do peito. Algumas partes podem soar exageradas, mas eu juro, cada palavra é real. Hoje eu tenho 20 anos, mas essa história começa quando eu tinha 18 e finalmente entendi que para minha família eu não era filho. Eu era trabalho grátis com pulso. Meu nome é Nate. Eu cresci nos arredores de Atlanta, num daqueles subúrbios onde toda casa tem garagem para 2 carros e um gramado tão perfeito que parece de revista. Meu pai, Greg, tem uma empresa de paisagismo de porte médio. Ele cuida de propriedades comerciais, contratos com a associação de moradores, esse tipo de serviço. Ele ganha bem. Minha mãe, Linda, trabalha como gerente administrativa num consultório odontológico. Os dois juntos tiram algo em torno de US$ 200.000 por ano. Casa grande, bairro bom, 2 filhos. E mesmo assim parecia que eles estavam criando duas pessoas em universos diferentes. Lá vem. Meu irmão mais velho, Brandon, hoje tem 25 anos. Desde que nasceu, ele é o centro do universo da família. Primeiro neto dos dois lados, atleta estrela no ensino médio, o nome que todo mundo repetia nas reuniões de família. Ele era quarterback, namorava a rainha do baile, tinha olheiro de faculdade indo ver os jogos dele. No penúltimo ano, ele era aquele cara, o filho de ouro, o orgulho da casa. O eixo em volta do qual meus pais construíram a própria identidade. Eu era o outro. O quieto. O que aparecia, fazia o que tinha que fazer, baixava a cabeça e não causava problema. E, na minha família, isso significava ser invisível. Nem era favoritismo disfarçado, era aberto, cru. Era tão óbvio que deixava outros pais constrangidos nos eventos da escola. O Brandon ganhou um Dodge Charger Zero no aniversário de 16 anos, com escapamento mexido, vidro escuro completo. Aquilo deve ter custado perto de US$ 40.000. Eu ganhei um Honda Civic com 10 anos de uso, para-brisa rachado e uma luz do motor acesa há tanto tempo que já parecia parte do painel. Brandon recebia US$ 1.500 por mês de mesada durante todos os 6 anos da jornada dele de faculdade, indo e voltando. Eu trabalhava numa borracharia depois da aula e nos fins de semana só para pagar gasolina, roupa e qualquer outra coisa de que eu precisasse. Meus pais diziam que ganhar meu próprio dinheiro ia me dar caráter. Você sempre foi o responsável. É engraçado como esse discurso só valia para mim. Quando Brandon quis ir para a Flórida no Spring Break com os amigos, meu pai entregou US$ 3.000, sem pensar duas vezes. Quando eu precisei de US$ 400 para material preparatório da minha certificação de solda, minha mãe disse que o orçamento da família estava apertado naquele trimestre. Comigo, o orçamento sempre apertava. Com ele, nunca. E a parte que mais bagunçava a minha cabeça era essa, enquanto Brandon saía, fazia festa, trocava de curso e já tinha batido o carro 2 vezes antes dos 21 anos. Era eu quem mantinha aquela casa funcionando. Alguém precisava segurar as pontas. Em casa, eu cuidava do quintal porque, segundo meu pai, filho de paisagista tinha que saber cuidar da própria propriedade. Eu fazia as compras porque minha mãe sempre chegava cansada demais do trabalho. Eu acompanhava contas e vencimentos porque os dois eram péssimos com papelada e prazo. Nos fins de semana, eu ajudava meu pai com o faturamento e agenda da empresa porque a gerente do escritório dele tinha saído e ele nunca se deu ao trabalho de contratar outra pessoa. Na prática, eu virei funcionário não remunerado da minha própria casa aos 14 anos. E a justificativa era sempre a mesma. Brandon é sensível. Brandon precisa de mais apoio. Brandon ainda está se encontrando. Você não, Nate. Você é o responsável. Você tem a cabeça no lugar. Eles transformaram justamente isso em castigo. Toda vez que eu lidava bem com alguma coisa, isso virava prova de que eu não precisava de atenção nem de recurso. Toda vez que o Brandon fracassava, aquilo virava prova de que ele precisava de mais dos dois. A maturidade dele virou desculpa para largarem tudo nas costas dele. Eu mantive média de 3,9 enquanto trabalhava 25 horas por semana. Ninguém falou nada. Brandon passava em 2 matérias num semestre, e meus pais levavam ele ao restaurante favorito dele para comemorar o progresso. Eu terminei meu programa técnico de soldagem na escola técnica e consegui minha certificação antes mesmo de me formar. Meus pais não foram à cerimônia. Eles estavam ocupados lidando com a crise mais recente do Brandon, que naquela semana era uma batida leve porque ele estava no celular. Eu subi naquele palco, apertei a mão do instrutor e olhei para a plateia cheia de famílias vibrando pelos filhos. A minha fileira estava vazia. Isso machuca. Machuca. Mas eu continuei dizendo para mim mesmo que, no fim, ia valer a pena, porque meus pais tinham me feito uma promessa. Eles disseram que, quando eu me formasse no ensino médio, iam me ajudar a pagar o programa avançado de tecnologia em soldagem na faculdade técnica. Era um curso de 14 meses com certificações especializadas em solda TIG e solda em tubulação. O tipo de formação que te coloca em serviço de duto e contrato industrial ganhando entre US$ 60 e US$ 80 por hora. O programa custava uns US$ 12.000 no total.
Meus pais disseram que pagariam isso como o meu presente de formatura. Disseram que era o mínimo que podiam fazer, já que eu tinha ajudado tanto a família. E eu acreditei. Esse foi o meu erro. Eu tinha planejado meu futuro inteiro em volta desse curso. Já tinha falado com a admissão, escolhido a data de início, montado meu horário para continuar trabalhando meio período na borracharia enquanto estudava. E eu tinha um plano de 5 anos escrito num bloco amarelo, guardado na gaveta do criado mudo. Terminar o curso. Entrar numa contratante industrial. Juntar dinheiro por 2 anos. Abri minha própria operação móvel de solda aos 23. Eu olhava aquele bloco toda noite antes de dormir. Era a única coisa que me mantinha firme no meio da bagunça da minha casa. Era o único pedaço de futuro que era realmente dele. Aí, 3 semanas antes de o curso começar, tudo foi pro chão. Brandon conseguiu se meter na pior confusão da longa carreira dele de arrumar confusão. Ele estava trabalhando na estética automotiva de um amigo, e eu digo trabalhando com bastante boa vontade, porque, pelo que eu via, o trabalho dele era chegar tarde, sair cedo e postar vídeo nas redes sociais polindo o capô. Enfim, uma noite ele saiu com uns amigos e foi parado dirigindo a 60 numa via de 35. Isso sozinho já seria ruim. Só que o Brandon também estava com a carteira suspensa por causa de um problema anterior que nunca resolveu. E, por cima disso, encontraram coisas no carro dele nas quais eu nem vou entrar, mas digamos assim, não eram vitaminas. Ele estava encarando várias acusações, audiências obrigatórias e uma possibilidade bem real de pegar tempo de verdade. Você fala como se eu fosse um caso perdido. E eu falo como alguém que viu todo mundo correr para te salvar toda vez. Meus pais entraram em modo crise total. E, por modo crise, eu quero dizer que fizeram exatamente o que sempre faziam em toda situação do Brandon: mobilização emocional completa. Minha mãe tirou dias de folga para ir ao tribunal com ele. Meu pai cancelou o serviço de cliente para se reunir com o advogado. Eles contrataram um advogado criminalista que cobrou $8.000 só de entrada. Aí vieram fiança, multas, taxas de programas obrigatórios. No total, eles estavam olhando para algo entre $20 e $25.000 para tirar o Brandon desse buraco. Eu fiquei vendo tudo isso de fora durante mais ou menos uma semana, até a outra parte cair em cima de mim. E caiu do jeito que sempre cai, em silêncio, na mesa da cozinha. Eu cheguei da borracharia numa quarta-feira à noite, cansado, com graxa embaixo das unhas, pronto para tomar banho e revisar minha papelada de matrícula mais uma vez. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha com uma expressão que eu só consigo descrever de um jeito: a cara de um homem que sabe que vai fazer algo errado e está tentando descobrir como fazer aquilo soar razoável. Ele disse que a gente precisava conversar sobre o dinheiro da escola técnica. Meu corpo inteiro gelou antes mesmo de ele terminar a frase. Eu já sabia. Alguma parte de mim sabia desde o instante em que o Brandon foi preso. Eu só não queria acreditar que eles fossem realmente fazer aquilo. Eles precisavam do dinheiro para os custos legais do Brandon. Tudo. Os $12.000 separados para o meu curso iam ser usados para pagar advogado, multa e o que mais fosse preciso para manter o filho de ouro deles fora de uma cela. A situação do seu irmão era urgente. Meu pai falou aquilo como se estivesse me trazendo uma notícia difícil, mas razoável. Como se fosse uma decisão necessária da família, uma coisa que eu deveria compreender e aceitar. Ele disse que o caso do Brandon era urgente, que meu curso podia esperar um semestre enquanto eles resolviam a situação, que depois compensariam. Eu fiz uma pergunta só: quanto tempo? Ele não soube responder. Começou a andar em círculo. Disse que essas coisas levam tempo, que o processo é imprevisível, que, quando Brandon se reerguesse, eles reavaliariam as finanças da família. E isso me disse tudo. Não existia prazo. Não existia plano para repor o dinheiro. Existia o Brandon, de novo, e eu de novo, sendo empurrado para o fim da fila. Seu irmão podia ir pra cadeia. A gente precisava ajudar. Minha mãe entrou no meio da conversa e tentou amenizar tudo na hora. Pôs a mão no meu ombro e disse que sabia que era decepcionante, mas que meu irmão podia ir pra cadeia, que eles tinham que ajudar, que eu entendia isso, não entendia. E então veio a frase que eu ouvi a vida inteira: família vem em primeiro lugar. Só que na minha casa, essa frase sempre correu numa direção só. E foi ali. Não quando o dinheiro sumiu, quando a resposta sumiu. Eu olhei para os dois sentados ali e, pela primeira vez em 18 anos, eu não senti tristeza. Não senti aquela dor velha de querer aprovação e não receber. Eu senti outra coisa. Eu senti que tinha acabado. Eu disse que entendia. Falei que tudo bem. Fui pro meu quarto, fechei a porta e comecei a fazer planos. Nos 10 dias seguintes, eu vivi como se nada tivesse mudado. Fui para a escola, trabalhei meus turnos, fiz as compras, ajudei meu pai com as faturas no sábado de manhã, sorri no jantar, respondi perguntas sobre o meu dia, interpretei perfeitamente o papel do filho bom, quieto e responsável de que eles sempre precisaram. Mas, por trás disso, eu estava desmontando minha vida peça por peça e montando tudo de novo num lugar onde eles não pudessem me alcançar. Você já estava saindo por dentro antes de sair de verdade. Primeiro eu liguei pro Jake. A gente era amigo desde o primeiro ano do ensino médio, e a família dele sempre me tratou como se eu fosse deles também.
A mãe dele costumava brincar que tinha 3 filhos. Meses antes, o Jake comentou que o tio dele tinha um apartamento pequeno em cima da garagem e alugava barato. Então, eu liguei direto pro tio dele e contei a minha situação. O tio do Jake disse que podia fazer por $450 por mês, com as contas incluídas, e que eu podia me mudar quando quisesse. Na hora, aquilo deixou de ser ideia e virou saída. Depois eu liguei pro meu chefe na borracharia, o Doug. Para ser sincero, ele tinha sido mais pai para mim do que o meu próprio pai alguma vez foi. Havia meses ele dizia que queria me colocar em tempo integral depois da formatura. Quando eu falei que precisava adiantar isso, ele nem encheu de perguntas. Só disse, eu te coloco em 40 horas já na semana que vem. E a gente vai achar um jeito de te levar para esse curso de solda do seu jeito. Você já tinha chão. Só faltava pisar. A terceira coisa que eu fiz foi ir até a faculdade técnica e explicar minha situação no setor de auxílio financeiro. E ali eu descobri um monte de opção que eu nunca tinha nem considerado, porque eu tinha passado todo esse tempo contando com o dinheiro dos meus pais. Existiam planos de pagamento, bolsas estaduais de capacitação profissional e até caminhos com apoio de empregador. A orientadora de admissão ficou 1 hora comigo desenhando alternativas. Eu podia adiar o começo por um semestre, pedir uma bolsa estadual que cobria 70% da mensalidade e pagar o resto em parcelas mensais. Ia demorar mais do que eu tinha planejado, mas dava sem um centavo deles. Foi aí que a promessa morreu, mas o futuro não. Na manhã que eu fui embora, eu acordei às 5h30 de um sábado. Meus pais ainda estavam dormindo. O Brandon, sabe Deus onde estava. Provavelmente por aí preparando a próxima crise. E eu já vinha tirando minhas coisas aos poucos a semana inteira. Roupa em saco de lixo escondida no porta-malas. Documentos importantes numa pasta debaixo do banco. Meu equipamento de solda. Minhas ferramentas. Meu notebook. Tudo o que realmente importava já estava no lugar do tio do Jake. Eu fiquei parado 1 minuto no meu quarto, olhando para as prateleiras vazias e para as paredes nuas. 18 anos naquele quarto. E tudo o que importava na minha vida cabia na traseira de um Civic. Isso diz muita coisa. Os troféus das competições de solda, os certificados do curso técnico, a única foto que eu tinha minha com o Doug na borracharia, tirada no dia em que ele me deu um aumento. Minha vida inteira estava ali, em 3 sacos de lixo e uma caixa de papelão. Você sempre faz parecer pior do que foi. Não, eu só parei de amenizar. Eu peguei meu bloco amarelo, olhei para o meu plano de 5 anos e entendi uma coisa, o prazo tinha mudado, mas o destino era o mesmo. Então deixei um bilhete no balcão da cozinha. Curto. Sem drama. Eu me mudei. Não se preocupem comigo. Tenho um lugar para ficar e um plano. A situação do dinheiro da escola técnica deixou claro qual é o meu lugar nesta família, e eu cansei de fingir que é outro. Espero que a situação judicial do Breno se resolva. Espero que as coisas melhorem para todo mundo. Mas eu não vou estar aqui para ver isso acontecer, nem para consertar quando não acontecer. Se cuidem. Depois eu entrei no meu Honda com o para-brisa rachado, com tudo que eu tinha no banco de trás, e fui embora. O sol ainda estava nascendo por cima das árvores. O bairro estava quieto. Eu olhei a casa pelo retrovisor uma vez. E só. Teve gente ali que merecia discussão. Ele deu silêncio. E sinceramente, foi a primeira decisão em muito tempo que pareceu minha de verdade. As primeiras semanas sozinho foram difíceis do jeito que a vida real é difícil. Não de um jeito dramático. Só dias longos, orçamento apertado, aprender a fazer arroz sem queimar e descobrir que papel higiênico não brota sozinho no armário do banheiro. Eu lembro de ficar parado no mercado na primeira semana, olhando o preço do sabão em pó e fazendo conta de cabeça para ver se dava para levar a marca famosa ou se eu ia no genérico. Fui no genérico. E continuo indo, para falar a verdade. Mas até as partes difíceis tinham outro peso, porque na casa dos meus pais, dificuldade significava fazer tudo por todo mundo e não receber nada de volta. Sozinho, dificuldade significava construir alguma coisa que era minha. Cada compra era para minha geladeira. Cada conta era para o meu apartamento. Cada hora trabalhada ia para o meu futuro, não para a crise mais recente do Brandon. Ninguém me mandando buscar roupa de lavanderia. Ninguém atrasando meu caminho para pagar pelos erros de outra pessoa. Era só eu, num apartamento em cima de garagem, comendo macarrão barato e sentindo mais paz do que eu já tinha sentido na casa de 5 quartos dos meus pais. É apertado, mas teu. Exatamente. E só para constar, eu queimei o macarrão nas 3 primeiras vezes. Aparentemente, mexer ajuda. O Doug foi incrível comigo. Me colocou em tempo integral na hora e ainda começou a me passar serviço por fora nos fins de semana, pequenos reparos de solda na frota da oficina. Pagava em dinheiro, por fora do salário normal. Ele também me apresentou a um amigo dele que tinha uma oficina de fabricação e precisava de ajuda em meio período. Entre a borracharia, os bicos de solda e o jeito como eu comecei a vigiar cada dólar como se ele me devesse alguma coisa, eu juntei o suficiente para a entrada do curso em 3 meses. Me matriculei para o semestre de inverno. E eu comecei o programa 5 meses depois do que tinha planejado no começo, mas comecei com o meu dinheiro. E ninguém podia tirar aquilo de mim. No dia em que eu entrei naquele laboratório de solda pela primeira vez, olhei para as cabines, para os equipamentos, para os instrutores. E lembrei daquela conversa na mesa da cozinha, quando meu pai disse que o meu futuro podia esperar.
Não, não podia. E não esperou. Enquanto ele finalmente avançava lá atrás da casa, começou a cobrar a ausência dele. As notícias vinham pelo Jake porque a mãe dele continuava ligada em tudo pela rede informal da vizinhança. E eu vou ser honesto, o que eu ouvi me deu uma satisfação da qual eu não me orgulho totalmente, mas também não vou fingir que não senti. As primeiras rachaduras apareceram em poucas semanas. Sem meu lar para segurar o funcionamento do dia a dia, a vida dos meus pais começou a sair do eixo de um jeito que eles nem percebiam que dependia de mim. O negócio de paisagismo do meu pai foi o primeiro a sentir. Eu fazia havia anos a agenda, as cobranças e o acompanhamento com clientes. Sem mim, ele começou a marcar 2 equipes no mesmo horário, perder prazo, esquecer de mandar orçamento. Nos 2 primeiros meses, perdeu 3 contratos de associação de moradores porque aparecia no dia errado ou simplesmente não aparecia. Eu achava que estava no controle. Pois é, não estava. A situação da minha mãe também ficou bagunçada. Ela se apoiava em mim para organizar a rotina pessoal em volta do trabalho, compromisso, lembrete, até separar roupa para reunião importante, porque dizia que isso ajudava a controlar a ansiedade. Sem o assistente pessoal disfarçado de filho, ela começou a deixar tudo escapar. Teve um dia em que apareceu no trabalho com sapatos diferentes. E isso aconteceu mesmo. A mãe do Jake me contou, e eu quase me senti mal por rir. Quase. Só que o verdadeiro problema continuava sendo o Brandon. Comigo fora, não tinha mais ninguém para absorver o caos dele. Ninguém para limpar a bagunça. Ninguém para fazer a casa funcionar apesar dele. A situação já estava pesada demais. E só piorou. O processo dele se arrastou por meses e custou ainda mais do que eles imaginavam. Só de honorários, o advogado acabou passando dos $15.000. Além disso, ele pegou serviço comunitário obrigatório, carteira suspensa por 18 meses e aulas obrigatórias que também custavam dinheiro. Meus pais pagaram tudo. Claro que pagaram. É o que eles sempre fazem. Primeiro venderam o barco do meu pai. Depois venderam o carro bom da minha mãe. E trocaram por um mais velho. Quase tão glamuroso quanto o meu Honda. O que, admito, me arrancou uma risada meio sombria. Aí o Brandon perdeu o emprego na estética automotiva. Porque, claro, perdeu. O dono soube da situação judicial e mandou ele embora. Então ele passou a ficar em casa sem pagar nada, comendo a comida deles, usando a caminhonete de trabalho do meu pai quando precisava sair, mesmo com a carteira suspensa, e sem contribuir com absolutamente nada. Meus pais sempre tiveram a minha ali para compensar o buraco que o Brandon abria dentro de casa. Todo mundo fala como se eu fosse o peso de tudo. Não. O peso sempre esteve lá. A diferença é que, antes, eu estava ali carregando uma parte que não era minha. E quando ele saiu, a conta apareceu. Eu era quem segurava tudo. Eu economizava, resolvia, organizava, assumia a responsabilidade. Isso liberava meus pais para continuarem correndo atrás do Brandon. Quando eu saí, essa conta parou de fechar. 2 adultos sustentando um filho adulto, sem renda, com custo judicial só aumentando. Em 6 meses, eles refinanciaram a casa. Em 9, minha mãe pegou um segundo emprego, trabalhando fim de semana em loja de roupa. Meu pai começou a pegar mais serviço ele mesmo, trabalhando 6, 7 dias por semana só para não afundar. A vida social dele sumiu. Pararam de ir a churrasco, evento de bairro, tudo. E teve uma coisa que pegou mais do que o dinheiro, a imagem. Porque ali não era só casa bonita, era a reputação. Nosso bairro era desses. Todo mundo se conhecia, todo mundo comentava. Meus pais sempre gostaram da fama de família perfeita. O negócio do meu pai estava em todo lugar. Minha mãe sempre impecável. E os filhos, o Brandon era o carismático. Eu era o que dava certo. Só que quando eu sumi e começaram a perguntar, essa história desmontou rápido. Gente da escola percebeu que tinha algo errado. O Dog nunca escondeu o que achava de como meus pais lidaram com tudo. A família do Jake me apoiou abertamente. E isso deixou claro para todo mundo de que lado as pessoas estavam. E em bairro assim, quando começa, não para. Primeiro veio baixo. Comentário em festa de rua. Olhar atravessado no mercado. Depois veio mais alto. Você soube? O filho mais novo saiu de casa assim que fez 18. Pegaram o dinheiro do estudo dele e deram pro outro. O responsável foi embora. E agora nem o gramado eles conseguem manter direito. A ironia não passou batida. A mãe do Jake me contou que, num churrasco de 4 de julho, alguém perguntou direto pro meu pai onde eu estava. Ele desconversou. Mas a pessoa já sabia. Meu pai começou a perder contrato. Não porque o serviço piorou, mas porque as pessoas não queriam pagar alguém que tratou o próprio filho como segunda opção. Um dos maiores clientes dele trocou de empresa depois de ouvir a história pelo filho, que treinava comigo na solda. Minha mãe também perdeu indicação no consultório. Em trabalho baseado em confiança, reputação pesa, e a deles estava caindo. As pessoas só veem metade da história. Dessa vez, metade já bastava. Uns 2 meses depois que eu saí, começaram as ligações. Primeiro minha mãe. Mensagem leve. Só queria saber se você está bem. Me liga quando puder. Eu não liguei. Depois as mensagens ficaram maiores. A casa não é a mesma sem você. A gente sente sua falta.
Vem jantar com a gente. Eu continuei sem responder. Aí meu pai começou a ligar. Mensagens curtas. Filho, eu sei que erramos. Me liga. 6 palavras. 2 anos tarde. A gente só queria você de volta. Não. Vocês queriam o que eu fazia. Eu não respondi porque eu sabia exatamente o que ia acontecer se eu voltasse. Em 2 dias, eu estaria lavando louça, organizando conta, resolvendo o problema do Brandon e ouvindo que o orçamento estava apertado quando eu precisasse de alguma coisa. O ciclo ia recomeçar. Eu já conhecia esse roteiro. E ele decidiu não repetir. O colapso de verdade veio cerca de 1 ano depois. O Brandon violou a liberdade condicional. Eu não sei todos os detalhes, mas teve falta em obrigação. Teste que não passou e uma confusão num posto que trouxe a polícia de volta. Dessa vez o juiz não foi leve. Ele estava olhando tempo de verdade. Não anos. Meses. Mas meses reais. Pela primeira vez, meus pais entraram em pânico de verdade. Contrataram outro advogado. Gastaram dinheiro que não tinham. Meu pai pegou empréstimo em cima do negócio. Minha mãe estourou o cartão. Jogaram tudo no problema do Brandon de novo. E ainda assim só resolveram parte. A pena foi reduzida, mas o estrago já estava feito. Parece que tudo gira em volta de mim pra você. Sempre girou. A diferença é que antes eu estava ali segurando. Dessa vez não tinha ninguém. A casa foi colocada à venda 8 meses atrás. Eu passei lá uma vez, indo para um trabalho. Tinha uma placa de vende-se no gramado. E o gramado estava ruim. Isso ficou na minha cabeça. Não de um jeito triste. De um jeito claro. Eles venderam a casa com prejuízo e foram para um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. O negócio do meu pai encolheu até virar praticamente ele e mais uma equipe. Minha mãe continuou com 2 empregos. O Brandon voltou para casa depois que a situação dele foi resolvida e continuou igual, sem trabalhar direito, sem ajudar, só consumindo, enquanto meus pais se desgastavam para manter tudo de pé. E então veio a ligação. Foi no mês passado. Eu estava no meu apartamento, depois de um turno de 12 horas na oficina. Cansado. Mas aquele cansaço bom. Eu já tinha terminado o curso 6 meses antes, sido contratado na hora por $62 por hora, trabalhando com dutos e já estava juntando dinheiro para o meu próprio equipamento. Meu plano de 5 anos estava adiantado. O telefone tocou de um número que eu não conhecia. Eu atendi. Era meu pai. A voz dele estava diferente, mais velha, gastada. Ele me contou tudo. A casa vendida. O negócio reduzido. Minha mãe se matando de trabalhar. O Brandon ainda lá, ainda sendo o mesmo problema. Dívida crescendo. Briga constante entre ele e minha mãe. Falando até em separação depois de 27 anos. A gente fez tudo errado. Ele disse isso. Que eles erraram em tudo. Que deram todas as chances pro meu irmão e ele desperdiçou. Que não me deram nada. E eu construí tudo sozinho. Que entenderam tudo ao contrário. Que quando perceberam, eu já tinha ido embora. E tudo tinha caído. Ele disse que devia ter pago meu curso. Que devia ter mandado o Brandon se virar. Que devia ter me tratado como alguém importante. Eu esperei 2 anos para ouvir isso. E ouvir não apagou nada. Eu tenho orgulho de você. Eu falo de você pra todo mundo. Mas me sinto uma fraude. Minha mãe estava chorando antes de conseguir falar direito. Disse que contava para as pessoas do meu trabalho, das minhas certificações, da minha vida. Que se orgulhava. Mas sabia que não tinha feito parte disso. Eu fiquei sentado no meu sofá, no apartamento que eu pago, com o dinheiro que eu ganho, fazendo o trabalho que eu escolhi. E deixei eles falarem até o fim. E aí veio a parte que realmente importava. Quando eles terminaram, eu falei que reconhecia o pedido de desculpas. Que dava para ver que era sincero. Mas também falei que eu não ia voltar para ser a pessoa que conserta tudo. Eu não ia organizar fatura. Não ia cuidar de agenda. Não ia resolver problema do Brandon. Isso acabou no dia em que eu fui embora com tudo que eu tinha num Honda Civic. Eu disse que podia existir uma relação, mas nos meus termos. Eu visito quando eu quiser, não quando precisarem de alguma coisa. Eu não dou dinheiro nem tempo para os problemas do Brandon. E se eu sentir que estão tentando me usar de novo, eu vou embora de vez. Sem espaço para dúvida. Meu pai disse que entendia. Minha mãe disse que aceitava. Eu também falei que o Brandon precisava trabalhar de verdade, se sustentar, ou tudo ia se repetir até enterrar eles. Meu pai ficou quieto. Disse que já estavam falando sobre isso. Eu disse que falar nunca foi o problema. Fazer é que sempre foi. Ele disse, eu sei. E, dessa vez, pareceu que ele sabia mesmo. Desde então eu vi eles 2 vezes. Um jantar em restaurante. Estranho, mas tranquilo. Meu pai perguntou do meu trabalho e ouviu de verdade. Minha mãe não mencionou Brandon nenhuma vez. Pequeno, mas diferente. Na segunda vez, meu pai foi ver um projeto meu, um portão que eu estava fazendo para uma propriedade fora da cidade. Ele ficou olhando as soldas, em silêncio. Eu vi no rosto dele algo que nunca tinha sido para mim antes. Não era só orgulho, era arrependimento. Ele colocou a mão no meu ombro e disse,
Você fez tudo isso sozinho. Eu disse, fiz. Eu devia ter. Devia, hoje eu tenho 20 anos. Tenho uma carreira, tenho meu lugar, tenho dinheiro guardado. Tenho um plano que está adiantado. Meus pais estão cansados, quebrados, tentando aprender tarde demais. O Brandon continua sendo Brandon. Parece que começou um trabalho num depósito. Se vai durar, não é meu problema. Eu não odeio minha família. Mas também não devo nada a eles. Eles tiveram 18 anos para me tratar como alguém importante. Não fizeram. Eu tive 2 anos sozinho. E construí algo melhor. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é parar de ser útil para quem só te valoriza por isso. E o plano de 5 anos? Ainda está na parede, acima da minha mesa. O mesmo bloco amarelo. Eu só atualizei as datas. E o Doug, da borracharia, estava na primeira fila na minha formatura. Tirou foto, aplaudiu. Apareceu. Quando meus próprios pais não apareceram. Nem todo mundo tem a família que merece, mas dá para construir uma vida que faça sentido mesmo assim.